Sabe quando a nossa mente não para de pensar? Você planeja, você cria cenários, mas mesmo assim o seu coração continua apertado, sabe? Às vezes nós pedimos a Deus os detalhes. A gente quer saber os detalhes. Qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho a gente deve seguir? Mas parece que o céu está em silêncio. Hoje, a palavra de Deus para você é muito simples, mas é muito poderosa. Entregue os planos nas mãos de Deus. Amém? Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, olha, tudo isto me foi dado por escrito, por causa da mão do Senhor sobre mim. E ele me deu entendimento de todos os detalhes do plano. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 19. E o filho de Davi, Salomão, resumiu essa ideia em Provérbios 19, no verso 21. Ele escreveu assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, se o propósito de Deus é que prevalece, por que nós insistimos em carregar sozinhos o peso dos detalhes? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Primeiro ponto que eu quero analisar com você, pegando esse versículo assim, palavra por palavra ou expressão por expressão. Muitos são os planos. Nós pensamos demais, não é verdade? Nós temos muitos planos. E geralmente nós pensamos pequeno. Davi também fez planos. E eram planos bons. Mas ao longo da vida dele, ele aprendeu que Deus sempre amplia a visão. Quantas vezes você já se frustrou porque você planejou a partir de uma comparação? Você comparou com a família de alguém, com as redes sociais, comparou com a vida dos outros, mas não comparou a partir do propósito de Deus. A foto que você viu não é o seu projeto. O teto de ontem pode ser o piso de hoje. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo o seguinte: o meu plano nasceu da comparação ou nasceu do teu propósito? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o plano que eu estabeleci para a minha vida, ele nasceu do meu coração ou ele nasceu do propósito do Senhor? Segundo ponto aqui, nessa passagem, no coração do homem. Eu falei o primeiro, muitos são os planos. O segundo, no coração do homem. É no coração do homem que Deus fala. Mas também é no coração que o inimigo sussurra. Já parou para pensar nisso? Samuel olhou para Eliabe, um dos irmãos de Davi, e pensou assim, esse é o escolhido. Mas Deus respondeu para ele, eu vejo o coração. Tá vendo? Samuel enxergava de um jeito, mas Deus via de outra maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor não enxerga como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o exterior, Deus sonda o coração. É no coração que Deus coloca os planos dele para nós. Mas também é no coração que a ansiedade tenta interromper esse propósito. Se você tem lutado na sua mente, isso pode ser um sinal de que o céu está tentando te entregar algo,
mas o inferno está tentando interferir. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus. Então guarde isso. O mesmo lugar onde você sente dor hoje pode se tornar o lugar onde Deus estabelece o seu propósito. Terceiro ponto, mas é do Senhor. Olha só, Davi disse assim: eu tinha no coração construir o templo. Era um bom desejo, era um bom propósito, uma coisa nobre. Davi tinha no coração construir um templo para o Senhor. Só que Deus disse assim: você não vai construir. Davi ficou decepcionado? Eu imagino que sim. Se sentiu talvez frustrado? Abandonado? Não. Frustrado sim, abandonado não. Eu quero que você entenda isso. Nem toda palavra de negação, nem toda negativa é sinal de derrota. Às vezes, um não que você recebe de Deus é uma direção, é um livramento que Ele está te dando. Lá no vale de Elá, diante de Golias, Davi proclamou o seguinte: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E o mesmo princípio vale para a construção do templo. Não é meu, é do Senhor. A ordem de Deus foi muito clara. A obediência vem primeiro, depois vem os detalhes. E o quarto ponto aqui é o seguinte: o propósito que prevalece. Deus ainda usou a vida de Davi, só que ele não usou do jeito que Davi planejou. Os planos para construir o templo foram entregues nas mãos de Salomão. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde eu vejo a graça escandalosa de Deus. Sabe por quê? Salomão nasceu depois do pior capítulo da história de Davi. O pecado com Batseba. Mesmo assim, Deus redimiu a história dele. E ele permitiu que Salomão construísse o templo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas o Espírito Santo manda dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Romanos 8, verso 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça falhas. Deus é capaz de redimir tudo isso e recolocar você no trilho do propósito. Davi entregou os planos para Salomão. Hoje, o Espírito Santo te convida: entregue os planos para aquele que sabe construir. Entregue os seus planos a Deus. Entregue os planos da sua vida nas mãos de Deus. E eu quero terminar com 4 perguntas para você refletir e para você responder para você mesmo. Primeira pergunta: o que é que eu estou tentando controlar? Pare para pensar nisso. Tem áreas da sua vida que já deveriam ter sido entregues nas mãos de Deus, mas você ainda tenta controlá-las. Então, responda para você mesmo: o que é que eu ainda estou tentando controlar? Segunda pergunta: qual foi o último passo de obediência que Deus me pediu, mas que eu adiei? E talvez esteja adiando até agora. Terceira pergunta: qual comparação pode estar sabotando o meu projeto? Qual comparação você tem feito que pode estar sabotando o projeto de Deus para a sua vida? E a quarta e última pergunta, e não menos importante: qual não de Deus eu ainda estou chamando de derrota, mas que na verdade foi direção, foi livramento? Faça esse exercício diário. De manhã, levante as suas mãos para os céus e ore assim: olha, Senhor, os meus planos são teus. No meio do dia, dê um passo concreto de obediência. E à noite,
anote um detalhe que Deus cuidou hoje e agradeça a Ele. Amém? Faça isso. Coloque isso em prática. Eu quero que você diga em voz alta, aonde você estiver, e você pode escrever aqui também nos comentários essa afirmação, olha, hoje eu entrego o meu plano a Deus. Hoje eu entrego o meu plano a Deus. Faça isso como uma afirmação de algo que você vai fazer realmente. Os detalhes vão seguir diante da sua obediência. Lembra que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E lembra também disso que eu falei. Deus, Ele pode redimir a nossa história, irmãos, e nos reposicionar para que nós nos coloquemos novamente no trilho do propósito. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe algum plano na sua vida que você percebe que não está avançando, não está se cumprindo, coloque a área da sua vida aqui nos comentários que precisa dessa direção de Deus. E nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar uns pelos outros. Amém? E escreva pela fé: Senhor, eu te entrego os meus planos. Senhor, eu te entrego os meus planos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos diante da Tua palavra, abertos para aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Tu és o Deus que escreve os planos, que sustenta esses planos e que cumpre o Teu propósito. Obrigado porque, assim como a Tua mão esteve sobre a vida de Davi, hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que as Tuas mãos também estão sobre nós. Oh meu Deus, alinha os nossos pensamentos à Tua verdade. Guarda o nosso coração das vozes da ansiedade. Nos dá coragem para obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos ou que fizemos que foi contra os Teus princípios, contra a Tua vontade. Que o Senhor possa pegar a nossa história, redimir aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desprezamos, assim como o Senhor reescreveu, redimiu a história de Davi através da vida de Salomão, concedendo a Davi a graça, o amor de ter Salomão e dando a Salomão tanta sabedoria e a oportunidade dele construir o templo do Senhor. Que o Senhor também opere de uma maneira poderosa em nossa vida. Nós declaramos pela fé que a batalha é do Senhor. Toma, ó Deus, à frente das nossas lutas. As lutas que temos travado na família, na saúde, no trabalho, nas nossas finanças. Escreve o nosso futuro segundo o Teu propósito. E que esse dia de hoje seja marcado por passos de obediência e por sinais da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Consagre a Ele tudo aquilo que você faz, toda a obra das suas mãos, a sua produtividade, esse seu dia aí no trabalho,
a sua família, a sua casa, tudo que você possui, entregue nas mãos de Deus e deixe que Ele conduza a sua vida. Você vai ouvir alguns nãos de Deus, como Davi ouviu. Davi queria construir o templo, irmãos, mas Deus falou para ele assim, não é você. Davi, ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus, não era um castigo, não era uma punição, mas era um direcionamento de Deus. E a vida de Davi continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Então, Davi cumpriu o seu propósito. Salomão cumpriu o seu propósito. Porque muitos são os propósitos no coração do homem, mas o Senhor estabelece os planos. Do Senhor vem a resposta certa. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu coração. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, ela pode abençoar a vida de alguém também. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabia que em muitas áreas da nossa vida, o que falta para nós não é capacidade, mas sim a coragem para dar o primeiro passo. Seja em relação a abandonar um vício, começar um novo hábito saudável, perdoar alguém que feriu a gente, ou até mesmo recomeçar espiritualmente. A grande barreira não é a impossibilidade, mas a grande barreira é o medo, a insegurança e a dúvida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te desafiar a se levantar e a dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes o agir de Deus na nossa vida começa depois da nossa decisão de sair de uma zona de conforto. Então, hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre dar o primeiro passo em direção à libertação, o poder de um pequeno começo para uma mudança de vida, como que atitudes simples podem abrir portas para grandes transformações. E no final dessa mensagem eu vou compartilhar uma experiência pessoal que mostra a importância dessa decisão inicial que todos nós precisamos tomar. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar o primeiro passo hoje. Mande para os seus contatos. Essa palavra pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus porque decidiram dar esse primeiro passo. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, Jesus olha para o paralítico do tanque de Betesda e diz para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele milagre só aconteceu quando aquele homem decidiu obedecer a Jesus e se levantar.
Em Lucas capítulo 15, verso 18, a gente tem a história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa, depois de ter gastado toda a sua parte da herança e até passado fome, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O perdão e a restauração da vida dele começaram quando ele tomou essa decisão de sair da lama, do fundo do poço em que ele mesmo havia se colocado, e finalmente voltar para casa. Outro exemplo é em Josué, no capítulo 3, versos 15 e 16, que diz que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e só então as águas se abriram. O rio não abriu antes. Foi o primeiro passo que gerou esse milagre. O mesmo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Lembra? Quando o povo de Israel foi libertado do Egito através de Moisés. O comando de Deus para Moisés foi o seguinte: diga ao povo que marche. E à medida em que eles foram entrando no mar, as águas foram se abrindo. Dar esse primeiro passo pode ser difícil. Às vezes é muito complicado, mas é necessário. Esse primeiro passo exige fé, porque é como se a gente estivesse seguindo por um caminho que nós não sabemos onde vai dar. Nós seguimos apenas porque confiamos em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu quero falar de um momento na minha vida em que eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo sem ter nenhum recurso. Durante a minha juventude, lá nos anos 80 e 90, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Ter um curso superior era para poucas pessoas, só para os privilegiados. E eu não era um desses privilegiados. Eu acabei fazendo só o 2º grau e aí eu parei de estudar, porque a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e no meu caso, especificamente, eu ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me casei muito cedo, sabe? Eu tinha só 20 anos, a minha esposa, a pastora Alessandra, tinha 18, nós éramos muito jovens. E por não ter um curso superior, muitas portas não se abriram para mim em relação ao trabalho. Hoje eu entendo que o plano de Deus era me abençoar com a faculdade, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. E anos mais tarde, quando eu já estava com quase 40 anos, eu decidi dar esse primeiro passo, mesmo sem saber como as coisas iam acontecer. Eu procurei uma faculdade, fiz o vestibular e fui aprovado para o curso de administração de empresas. Só que era uma faculdade particular. Sabe, eu lembro, irmãos, que era uma mensalidade muito cara para a minha realidade. Na verdade, era impossível eu pagar aquela mensalidade. Mas mesmo assim, eu fiz a matrícula no curso pela fé, ou seja, eu dei o primeiro passo. Só que depois disso veio a prova do Enem. Eu fiz o Enem e a nota que eu tirei me permitiu ganhar uma bolsa de 100% no ProUni. Irmãos, eu não estava acreditando naquilo. Eu teria a minha faculdade totalmente paga. Foi aí que eu entendi que Deus só estava esperando que eu desse um passo de fé. E fazer o curso superior me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitas pessoas e também me inspirou a começar a fazer palestras, ministrações. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver o trabalho evangelístico que depois se tornaria o Minuto com Deus. Então, hoje eu sei que foi a mão de Deus,
O Senhor me abriu portas que eu nunca imaginava que seriam abertas. Eu espero que esse pequeno testemunho inspire, incentive muitas pessoas que precisam só de um primeiro passo nas suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, eu quero que você reflita junto comigo. Quais são os primeiros passos que você precisa e que você pode dar hoje? Se você está lutando para ser liberto de um vício, o primeiro passo pode ser pedir ajuda, procurar alguém da sua confiança, abrir seu coração ou simplesmente reconhecer que você está aprisionado nesse vício. Se você deseja uma vida mais saudável, o primeiro passo pode ser algo simples. Por exemplo, caminhar 15 minutos por dia, mudar a sua alimentação, sabe? Passar a comer coisas mais saudáveis, passar a tomar mais água e menos refrigerante, coisas simples. Se você precisa restaurar um relacionamento, o primeiro passo pode ser mandar uma mensagem para essa pessoa, tentar retomar o diálogo, pedir perdão, abrir mão do seu orgulho, estender a mão. Se você precisa de libertação espiritual, se você se sente perdido, desanimado com a vida, como se nada mais fizesse sentido para você, o primeiro passo é se render a Jesus, é confessar os seus pecados a Ele e entregar sua vida nas mãos dele. Pequenos passos podem mudar a direção de toda a sua história e da sua descendência. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: eu decido dar o primeiro passo. Escreva isso, mas escreva com convicção, como uma atitude de fé. Eu decido dar o primeiro passo. Profetize sobre a sua vida, porque nós vamos orar juntos agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, é porque Deus quer que nesse momento você interceda por essa pessoa. Ou pode ser, talvez, por você mesmo. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, ou escreva o seu próprio nome. Se você quiser compartilhar qual é o seu motivo de oração, qual é a sua causa, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo tem poder. Quando você escreve aqui, o seu pedido, o seu clamor se torna alvo da oração de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas vão ver o seu comentário aqui e vão orar por você. E você também pode orar por várias pessoas que escreveram aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para te agradecer por essa palavra. Ó Deus, essa palavra que nos inspira e nos desafia a dar o primeiro passo. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, pela dúvida, pela vergonha e até mesmo pela culpa. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, visita agora essa pessoa que está orando aqui junto comigo e que está reconhecendo que precisa mudar de vida. Assim como aquele paralítico se levantou ao ouvir a voz de Jesus, que hoje o Senhor dê forças para que cada pessoa dê o seu primeiro passo em direção à libertação, à restauração e à vitória. Nós cremos que
que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos conduz às águas tranquilas. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Visita agora as famílias representadas aqui nos comentários desse vídeo. Entra, ó Deus, com a tua providência na vida financeira de quem está aflito por causa das suas dívidas. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito. Liberta os que estão presos em vícios. Dá sabedoria àqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, a tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós te pedimos, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as fortalezas espirituais e derrama sobre cada coração uma nova esperança. A tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra na vida de cada pessoa que hoje escolhe dar o primeiro passo. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja real para cada um que está orando aqui junto comigo agora. E nós também lembramos da promessa de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor meu Deus, acolhe todos aqueles que chegam cansados diante de ti e conceda a essas pessoas alívio, descanso e renovação da sua fé. Nós cremos que hoje é um novo tempo e que cada passo dado em direção ao Senhor vai abrir caminhos para milagres. Abençoa cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima e cada clamor. Responde, Senhor, no teu tempo e da tua maneira. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Mas não apenas receba, coloque ela em prática. Dê o primeiro passo em relação a alguma área da sua vida. Escolha algo pequeno, irmãos. Às vezes a gente acha que dar o primeiro passo está relacionado a uma coisa grandiosa, mas não. Talvez para você o primeiro passo possa ser arrumar a sua gaveta, sabe? Às vezes a gente não precisa arrumar todo o guarda-roupa. Isso dá trabalho, eu sei, mas arruma uma gaveta, arruma um compartimento. E isso se aplica na sua vida. Você não vai consertar a sua vida toda de um dia para o outro, mas você pode começar eliminando algum mau hábito na sua vida, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Talvez você tenha o hábito de passar horas nas redes sociais, só vendo vídeos, só vendo coisas assim interessantes, entre aspas, mas que estão roubando o seu tempo. E aí você não consegue administrar bem o seu tempo. Consequentemente, a sua vida vai mal em outras áreas, porque você precisa dedicar tempo a elas. Tá vendo? Uma coisa simples vai te conceder algo grandioso. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui embaixo, aqui ó, do lado de cá. Clica aqui no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp
e mande essa mensagem para os seus grupos. Mande essa mensagem para alguém, porque eu sei que ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu creio que essa mensagem cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então faça a sua parte, compartilhando, mandando essa mensagem para alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quer expressar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todos os dias, você pode nos ajudar se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos.
Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade,
Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo
vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído.
Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim, haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora, haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor
Use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em Tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo,
se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado,
impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição, a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a quarta e última lição. Com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém?
o que você tem em suas mãos hoje. Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos limitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu espero você aqui amanhã para que a gente possa dar sequência a essa série de mensagens, os 7 grandes milagres da Bíblia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para interceder por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe o que ela tem enfrentado e o que ela tem guardado por dentro e que ainda não conseguiu dizer para ninguém. E mesmo assim o Senhor a continua chamando pelo nome. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja apenas mais uma entre tantas outras, mas que ela seja uma virada na vida dessa pessoa. Que hoje ela experimente o Teu amor de verdade. Que ela sinta a Tua presença invadindo o seu coração. Que o Senhor traga luz onde antes havia escuridão. Que o Senhor dê direção onde só havia confusão. Que o Senhor derrame do Teu perdão, da Tua cura. Que o Senhor nos conceda um recomeço. Espírito Santo de Deus, eu te peço, entra nessa vida agora. Fala com clareza. Mostra que ela não está sozinha, que ela não foi esquecida, mas que o Senhor ainda tem planos, sonhos e caminhos para ela. E que mesmo que o mundo tenha falhado, o Senhor permanece fiel. Que esse vídeo seja uma resposta de oração para muitas pessoas. E que a partir de agora, algo novo comece a acontecer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 6º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você, por algum motivo, perdeu os vídeos anteriores, o link com a playlist completa vai estar colocado aqui no final desse vídeo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Para você que é membro do canal, aqui na aba Comunidade no YouTube, tem um presente para você. Eu disponibilizei para os membros do canal o livro Recomece a Viver. Esse livro tem 365 mensagens edificantes, maravilhosas, mensagens que vão abençoar o seu dia, vão abençoar a sua vida. Ah, pastor, eu não sou membro, mas eu queria ter o livro. Tem um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, onde você pode clicar e adquirir o seu livro, para você ter a palavra de Deus por onde você for, no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você, o milagre que nós vamos refletir hoje, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo
e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Irmãos, na história da humanidade, existem 3 dias que podem ser destacados. O dia em que Jesus nasceu, o dia em que ele morreu e o dia em que ele ressuscitou. O nascimento de Jesus já é considerado um dos grandes milagres de Deus, pois Jesus foi gerado no ventre de uma virgem, sem que ela tivesse relação com homem algum. Foi obra do Espírito Santo. A sua morte foi o cumprimento das Escrituras. A crucificação de Jesus foi predita pelo profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, nos versos 7 e 8, onde ele escreveu: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E a sua ressurreição, no 3º dia, é o tema dessa mensagem de hoje. A morte parecia ter vencido. Jesus havia sido sepultado. Os discípulos estavam dispersos e o medo havia tomado o lugar da esperança. Mas na madrugada do 3º dia, a pedra do sepulcro foi removida. O túmulo estava vazio. Um anjo anunciou: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Esse não foi só um milagre isolado, mas esse foi um milagre que mudou toda a história da humanidade. A ressurreição de Cristo é a chave da nossa fé, a certeza da nossa salvação e a base da nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Jesus já havia falado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele falou isso com tanta certeza, com tanta autoridade, porque sabia o que viria depois. Ele sabia que a cruz não era o fim. Sabia que o túmulo não ia segurar o Filho de Deus. Olha só, quando a gente fala de milagre, é comum a gente pensar em cura, em provisão, em livramento, mas a ressurreição de Cristo está acima de todos esses milagres. Jesus venceu a morte. E a sua ressurreição não foi uma metáfora, não foi simbólica, não foi uma história criada para manipular a fé das pessoas. Ela foi real, ela aconteceu. O corpo morto de Jesus foi colocado numa tumba, envolto em linho, selado por uma pedra pesada, guardado por soldados romanos. E no 3º dia, ele se levantou, vivo, glorificado, vitorioso. Esse é o maior milagre da história. E é o que sustenta toda a nossa fé. Historicamente, o túmulo vazio foi um escândalo para os religiosos da época. Eles tentaram espalhar que o corpo havia sido roubado,
Mas nem mesmo o Império Romano, com todo o seu poder, conseguiu provar isso. O medo tomou conta deles, porque o que aconteceu ali foi maior do que qualquer explicação humana. Teologicamente, a ressurreição de Jesus é a prova de que ele é quem disse ser. Ele não foi só mais um profeta, mais um mestre. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte. Ele é o próprio Deus. E esse milagre não foi só sobre ele, foi sobre nós também. Porque se ele ressuscitou, nós também temos esperança. Esperança de vida eterna, esperança de recomeço, esperança de que aquilo que parece o fim pode ser o começo nas mãos de Deus. E tem mais. A tumba onde Jesus foi colocado, provavelmente em um sepulcro escavado na rocha, como era comum nos arredores de Jerusalém no primeiro século, ainda é objeto de visita e estudo até os dias de hoje. E o que ela tem de mais importante não é o que está lá dentro, mas o que não está, porque o túmulo de Jesus está vazio. Lá em Jerusalém, no túmulo de Cristo, nós podemos ler o seguinte: ele não está aqui. Amém? No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pelos seus problemas. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Jesus está vivo. Apenas isso. Jesus está vivo. Depois você pode colocar o seu pedido de oração. Cristo ressuscitou para que você tivesse uma nova vida. E não é uma vida mentirosa, uma vida religiosa, cheia de aparência e obrigações. É vida real, uma vida leve, uma vida de verdade, uma transformação que vem de dentro. É você ser quem você é, com Jesus dentro do seu coração. A cruz não foi o fim, e o túmulo vazio é a prova de que existe esperança até quando tudo parece perdido. A prova de que existe sim uma segunda chance, que existe redenção, recomeço. Talvez você esteja esperando um sinal. Esse é o seu sinal. Talvez você esteja esperando a vida melhorar para que você entregue seu coração a Deus. Mas Jesus não espera tudo melhorar. Ele entra no meio do caos, no meio da dor, no meio do luto, da perda. Ele entra quando tudo parece bagunçado. E quando ele entra na sua vida, tudo começa a mudar. Tem pessoas que acham que já perderam tudo, que não tem mais volta, que fizeram escolhas erradas demais, que foram longe demais, que quebraram coisas que não podem ser consertadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, com toda a convicção, com toda a firmeza do mundo. Se Jesus venceu a morte, ele também pode vencer essa situação. Nada está perdido quando Deus entra na história. E não importa se você já tentou mudar e fracassou. Não importa se os outros desistiram de você. Jesus não desiste. Ele não te olha como um caso impossível. Ele te olha como alguém por quem ele morreu e por quem ele ressuscitou. A cruz foi por amor. O túmulo vazio foi uma demonstração de poder para restabelecer a sua esperança. Ele não apenas morreu por você, ele vive por você. Ele intercede por você. Ele te chama hoje e ele quer que você saiba que tem vida depois da dor.
Tem luz depois da escuridão. Tem manhã depois da noite mais longa. Não se acostume com esse lugar de dor. Não se acomode no fundo do poço. Não se convença de que essa tristeza vai durar para sempre, porque a pedra já foi removida. A porta do túmulo já está aberta. E você não nasceu para viver preso em nenhuma cova. Você nasceu para viver. E se tiver difícil você crer nisso, peça ajuda. Fale com Deus do jeito que você conseguir, com palavras quebradas, do jeito que você puder, com o coração cansado, porque Ele ouve, Ele entende e Ele responde. Jesus não voltou da morte para ser apenas um símbolo bonito. Ele voltou para ser o caminho, a verdade e a vida. Para te mostrar que existe um novo destino, uma nova identidade. A ressurreição não é só um evento antigo, ela é um convite diário. Um convite para sair da morte emocional, da morte espiritual, da morte interior e viver de forma intensa, viver de verdade, uma vida abundante. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que não foi por acaso, não foi uma coincidência essa palavra chegar até você. Foi um chamado, um propósito. E saiba que ainda não terminou, ainda não acabou. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxe à sua memória o nome de alguém por quem você tem orado, por quem você tem clamado, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se há alguma situação na sua vida que tem tirado a sua paz, que tem te confrontado, que tem sido lançada na sua face e tem te trazido tristeza, dor, agonia, escreva essa situação aqui nos comentários. Ou escreva a área da sua vida que precisa de um milagre de Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua presença tão real que está nos alcançando agora. Somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por mais uma chance de ouvir a Tua palavra, de sermos confrontados com a Tua verdade e de sermos abraçados pela Tua graça. Obrigado por não desistir de nós. Mesmo quando nos afastamos, quando falhamos e esquecemos de Ti, mesmo quando estamos desanimados. Nos perdoa, Pai, por termos ignorado a cruz, por termos virado o rosto para a ressurreição, por termos tratado o maior milagre da história como uma lembrança distante, quando na verdade ele é o centro da nossa vida. Espírito Santo, sopra sobre nós agora. Traz vida para dentro da nossa alma. Traz luz onde ainda há escuridão. Entra nos lugares mais fechados do nosso coração e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que cada pessoa que está orando comigo agora seja tocada de uma forma profunda. Que ela sinta o Teu amor, a Tua compaixão, Tua misericórdia, renovando tudo. Reconhecemos que Jesus é a ressurreição e a vida. E nós queremos viver isso. Queremos viver contigo, ser transformados, libertos e renovados. Não queremos apenas ouvir histórias sobre o que o Senhor fez. Queremos viver o Teu poder, hoje, agora. Entra no nosso coração, Jesus. Ressuscita sonhos, ressuscita a fé, ressuscita relacionamentos, restaura identidades que foram enterradas pelo medo, pela vergonha, pela dor.
Ressuscita a esperança de quem já pensou em desistir. Eu quero orar agora por esse irmão e essa irmã que estão cansados, que se sentem mortos por dentro, que estão lutando sozinhos há tanto tempo. Entra nessa vida, Senhor. Toca nessa mente, nesse corpo, nesse espírito. Restaura aquilo que o mundo quebrou. Limpa o que o pecado contaminou. Cura essas feridas que o tempo proporcionou nele ou nela. Eu oro por aqueles que estão presos em vícios. Vícios de pensamentos, de comportamento, de substâncias. Quebra agora essas correntes, Jesus. Liberta. Que a tua ressurreição seja uma explosão de vida dentro dessa pessoa. Que o teu poder levante quem já estava deitado por dentro há muito tempo. O Senhor é o Deus da provisão. Multiplica, Pai. Abre portas. Cria caminhos onde não existem. Levanta soluções. Nós cremos que o Senhor cuida dos teus filhos. Eu oro por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada clamor, cada lágrima. O Senhor conhece tudo. E eu te peço, responde, Pai. Atende a cada um, conforme a tua vontade. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Que seja feito o melhor, que seja feita a tua vontade. Porque mesmo quando não entendemos, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua no controle. Que essa mensagem marque a vida desse irmão e dessa irmã para sempre. Que essa pessoa que ouviu essa palavra nunca mais seja a mesma. Que a ressurreição de Jesus seja o ponto de virada para ela. Seja o recomeço e o renovo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba isso pela fé. Jesus está vivo. Ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Essa é a base da nossa fé. Isso é o que nos transmite esperança. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela nos seus grupos, para as pessoas que você ama, para as suas listas de transmissão. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.